Olá, tudo bom, gente? Uma questão que me mandaram que apareceu em uma página de língua portuguesa do Facebook. Então, ali é uma frase do Castro Alves e se pede o quê? Para achar e classificar o sujeito dessa frase. Antes de tudo, nós temos uma forma mais comum e, portanto, mais fácil de se construir uma frase, um enunciado com verbo, uma oração. Essa maneira de se construir uma frase, mais fácil, mais comum também, ela é denominada de ordem direta. E qual é a estrutura da ordem direta na língua portuguesa? A nossa língua, ela é, segundo alguns manuais em que isso aparece, ela é uma língua SVO, SVO. O que é isso? O S quer dizer sujeito. Imediatamente após o sujeito, pela ordem mais fácil e mais comum da nossa língua, vem o verbo. E caso esse verbo tenha sentido incompleto, nós vamos ter o quê? Os chamados objetos, que são dois, direto e indireto. Isso pela nomenclatura tradicional, tá bom? Porque nós temos outras formas de se analisar os complementos de um verbo. Mas vamos nos ater à gramática tradicional. Então, nossa língua, ela costuma ser SVO, sujeito, verbo, objeto, como nessa frase que eu falarei. Eu comi Chester. Essa é uma frase que qualquer falante de língua portuguesa entende de uma forma super automática, super fácil. Por quê? Porque nosso cérebro já preencheu aqueles parâmetros mentais de que a língua portuguesa tende a funcionar dessa forma. Sujeito, verbo e um objeto. Logo depois, nós vamos poder pôr o quê? Aquelas informações acessórias que são chamadas de adjuntos, como eu vou repensar essa frase que eu dei. Eu comi Chester ontem em casa. Coloquei duas informações acessórias. Eu comi Chester é tudo aquilo de que essa frase precisa. Depois eu coloquei ontem, informação de tempo, acessória, circunstancial de tempo, e em casa, informação, circunstância de lugar. Tudo que é circunstância é acessório, né? Aquilo que vem dar um tempero à nossa frase. Então ali, mesmo assim, essa frase que eu falei, ela continua na ordem direta. Por quê? Porque os elementos a que nós vamos nos referir são aqueles essenciais e integrantes. Os acessórios, pela ordem direta, sempre ficam no final. Tranquilo? Então agora nós vamos à frase do Castro Alves. A poesia, ela é considerada complexa, difícil, por quê? Porque os escritores tendem a quebrar a ordem direta. E aí o nosso cérebro automaticamente busca o quê? Montar aquela informação de acordo com o padrão da nossa língua. Por causa disso que certos poemas são bastante obscuros, né? Porque onde está o sujeito dessa frase? Onde que está o complemento do verbo, né? Por causa disso aí. Então, aperta o seio em desespero a mão, Castro Alves. O verbo, aperta, o verbo foi alçado lá para o começo da frase, então já não está na ordem direta. Como é que a gente acha o sujeito de uma frase? Vamos perguntar antes do verbo, nunca depois, é sempre antes. Que ou quem? Quem aperta? Aí a gente vai ler a frase inteira. Pela coisa mais lógica, quem aperta é a mão, né? E quem aperta, aperta alguma coisa. Então, esse verbo apertar, ele tem o sujeito mão e vai ter um complemento
que é o quê? Quem é apertado pela mão, o seio. Então vamos colocar essa frase na ordem normal da nossa língua? Vamos! A mão aperta o seio em desespero. A parte em desespero, ela é o quê? Um adjunto, porque mostra o quê? O modo pelo qual essa ação verbal acontece. Como a mão aperta? Desesperadamente, né? Em desespero. Então essa frase, ela está toda, digamos, fora da ordem direta, porque o Castro Alves pôs o sujeito lá no final, por causa disso que essa frase, à primeira vista, ela é difícil. Então, quando a gente for ler um poema, nós vamos ter que fazer uma análise sintática breve dele para que o sentido seja apreendido por nós. Então, quem é o sujeito? A mão. É um sujeito simples, porque tem um único núcleo, mão. Por causa disso que o verbo está no singular. Tranquilo? Espero que tenham gostado.